Rodrigo, boa noite. Hoje é um dia extremamente complicado, uma derrota inesperada, no momento difícil do Vitória. E algumas coisas hoje não ocorreram bem como você planejou, né? Algumas mudanças e tal, a expulsão de Dudu. Como é que você viu esse jogo de hoje? Isso preocupa na sequência da sua carreira como treinador do Vitória? Olha, eu, honestamente, estou buscando fazer o meu melhor no clube. A minha carreira aqui no Vitória é independente. Sou funcionário do clube, continuo funcionário do clube, sabe? A dor da derrota ela é grande, isso é óbvio, né? Ainda mais quando a gente é torcedor do clube, né? Mas, infelizmente, faz parte. A expulsão de Dudu realmente não contávamos. Eu acho que foi um fator preponderante, né? Principalmente no primeiro tempo. E quando igualamos, né, em número de jogadores, tivemos uma crescente muito grande. O segundo tempo, eu acho que merecíamos uma sorte maior. Eu acredito até que o Fábio deve ter sido o melhor jogador em campo, né, porque participou bastante. Foi feliz em algumas situações que nós criamos bastante situações de finalização. Infelizmente, não conseguimos colocar a bola para dentro. No segundo tempo, a gente fez um bom jogo, fomos agressivos, tivemos intensidade, tivemos a oportunidade de gol, mas não conseguimos colocar a bola para dentro. Rodrigo, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. No primeiro tempo ali, você faz a alteração do Oswaldo e gerou uma incógnita na cabeça de muitos torcedores e até de muitos que estavam ali na imprensa assistindo a partida. Eu queria que você compartilhasse para a gente qual foi a sua leitura ali, o porquê, mais ou menos, dessa alteração do Oswaldo logo no primeiro tempo. Na realidade, foi para suprir a necessidade do Dudu. Né? A gente colocou o Ronald. Né? Diga-se de passagem, o Oswaldo estava fazendo uma ótima partida. Eu tinha que optar ou por Oswaldo ou Mateuzinho. Né? Eu acredito que Mateuzinho não ia conseguir dar a dinâmica ali por dentro, né? Trabalhando como segundo volante. Né? Então, a gente teve que, infelizmente, optar por um desses dois jogadores, ou até o próprio Eric mesmo. Né? Seriam as três opções que eu tinha de mudança para tentar ter o equilíbrio ali no meio. Rodrigo, boa noite. Quando o Dudu recebe o primeiro cartão amarelo, e todo mundo já fica preocupado, o torcedor do Vitória ficou bastante preocupado, e o Ronald já começou a fazer o aquecimento ali no banco de reservas. Parecia que o Ronald ia entrar no jogo para suprir essa necessidade do Dudu, prevenir ali a questão da expulsão. Por que você optou por não substituir o Dudu antes do segundo cartão amarelo, obviamente? E você falou na primeira resposta para Emílio que você permanece como funcionário do clube. Funcionário do clube como técnico do Vitória também? Sim, exatamente. Como técnico do Vitória. Na realidade, foram mandados, né, vários recados para o Dudu, né, para diminuir e não fazer a pressão sem ter o contato. Né? A gente, na realidade, sabíamos que poderíamos ter a situação, mas a gente não prevê o futuro. Né? Foi dado o recado, foi mandado para ele. A gente poderia ter feito ali naquele momento ou esperar, que na realidade a gente perderia uma substituição. E terminamos perdendo uma substituição de mesma forma quando ele foi expulso. Né? Então, a gente tentou segurar, né, digamos assim, até o segundo tempo. Né? A gente não tem bola de cristal para adivinhar, infelizmente. Né? Terminou que ele foi expulso e realmente, nesse momento, prejudicou a nossa equipe. Né? Mas se eu pudesse adivinhar, eu tiraria o Dudu naquele momento mesmo e colocaria o Ronald para jogar. Mas, infelizmente, eu não tenho como adivinhar o que pode acontecer no jogo. Né? Foi mandado vários recados, infelizmente aconteceu. Eu acho que o juiz não estava deixando muita bola rolar, qualquer faltazinha aí ele estava marcando, qualquer toquezinho, né? Mas a gente não vai, na realidade, colocar a culpa no juiz, pelo contrário, né? Assumir a responsabilidade, né? E procurar evoluir, melhorar, trabalhar, né? Infelizmente, tentar recuperar esses pontos fora de casa agora. Rodrigo, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Na sua última coletiva lá em Fortaleza, você pontuou que os jogos dentro de casa seriam fundamentais para a permanência do Vitória. Vitória perdeu uma, tem 7 jogos em casa. O que dizer para esse torcedor, principalmente para esse time do Vitória que ainda não conseguiu vencer fora de casa? Eu digo que eu fico muito triste em não poder ter dado essa vitória hoje, e não merecíamos também ter perdido o jogo. Por inúmeras oportunidades que nós criamos, né, que nós tivemos no jogo,
e perdemos o jogo, infelizmente. Na realidade, trabalhar, ver e enxergar aquilo que nós erramos para poder ajustar e buscar esse ponto fora, perdido, e continuar ainda dentro da matemática, buscando todas as vitórias e resultados positivos dentro de casa, e fora de casa tentar recuperar esses pontos que foi perdido agora. Rodrigo, quero puxar um gancho dos meus colegas também, Thiago Tolentino do Bahia Notícias. Fala um pouco sobre o Ronald, né? Que ele é um jogador que, mesmo quando o Vitória vinha passando por momentos difíceis, era um jogador mais vertical, que chegava bem na frente ali, construía boas jogadas. Desde a sua chegada, ele tem perdido um pouco de espaço, né? A gente tem visto ele um pouco mais no banco de reservas. Eu queria te perguntar por que colocar o Dudu, que vem de uma terceira divisão, com já 2 cartões vermelhos, e não colocar um Ronald que vinha performando bem no Brasileirão. E, enfim, queria perguntar, aqui você atrela a montagem, principalmente dos volantes hoje, para a partida contra o Fluminense. O Ronald, quando eu cheguei, ele não estava nem jogando como segundo volante, estava jogando como meia, né, lá na frente. E a gente teve toda a situação do Flamengo, né, que aconteceu quando eu cheguei. A gente precisava e entendia de ter um meio de campo mais sólido, uma dinâmica de pegada maior, né? E o Ronald é um atleta que eu gosto, de muita mobilidade, de muita movimentação, por isso que eu optei na saída do Dudu. Eu acho até que não só eu, como todos, a torcida, todo mundo tinha a chegada de Dudu como algo maravilhoso para o clube, e como é um grande atleta, e nós temos que recuperar o atleta. Infelizmente aconteceu, certo? Mas o Ronald, com certeza, é uma das grandes opções que a gente tem ali no setor do meio campo. Rodrigo, boa noite. O campeonato está afunilando e você há de concordar comigo que entramos numa fase onde o time que tiver melhor controle mental vai conseguir atingir os seus objetivos. Pelo menos hoje eu não percebi esse controle mental por parte dos titulares do Sport Clube Vitória. O time começou o jogo nervoso, o Dudu tomou cartão, depois foi expulso. O Oswaldo, quando foi substituído, parece que reclamou sobre alguma coisa ali que nós não sabemos, né, o que foi. Eu quero perguntar para você como tem sido a conversa no vestiário com esses jogadores para que eles mantenham o controle mental em partidas tão importantes dentro de casa e com um estádio tão lotado como foi hoje. Eu acho que a equipe no início do jogo não estava nervosa, né? Infelizmente o Dudu, né, nesse lance aí, em 2 primeiros lances, tomou um cartão. Diga-se de passagem também, se ele deixa o atleta chegar, poderia ir até o nosso gol e fazer o gol. Ele tomou o primeiro cartão amarelo ali, naquele momento, já ficou pendurado, né? Mas não transmito nenhum nervosismo em relação a todos. Em relação ao Oswaldo, a indignação por ter saído. Normal, já conversei com ele, faz parte, eu tive que optar por um, e ele estava muito bem na partida, o Oswaldo. E esse foi o descontentamento, nada em relação a mim, nada em relação ao grupo, nada disso, em relação ao Oswaldo. E qual foi a outra? Como tem sido a conversa no vestiário para que eles mantenham esse controle? A conversa tem sido muito boa, certo? Tivemos aí uma semana muito boa de treinamentos, a atmosfera estava excelente. Esperamos hoje ter um resultado positivo diante da nossa torcida e poder dar esse presente, porque a torcida vem sempre lotando e realmente nos incentivando até o final do jogo, né? Essa é a minha tristeza, né, como treinador e como torcedor, na realidade. A gente busca fazer o melhor pelo clube e para o clube, né? Dentro disso daí, a gente está trabalhando sempre o mental, né? E aí, como foi falado agora, é tentar recuperar esses pontos fora, né, diante do Grêmio e outros jogos que virão pela frente, né? Acho que a gente tem que fortalecer muito mais o mental ainda, né? O psicológico, além da parte técnica e tática, para que a gente possa recuperar daí para frente esses resultados aí que não foi indigesto para a gente aqui. Rodrigo, algo que tem sido constante desde o início da temporada é a inconstância até mesmo de atletas, de peças a serem utilizadas. Você disse que Ronald vinha jogando de meia, mas ele, na verdade, é um volante, um segundo nome de meio de campo, né? E aí eu vou pegar também um gancho. Você, na última coletiva, no jogo aqui do Paulo Roberto contra o Atlético Mineiro, Paulo Roberto comeu a bola, foi muito bem, e ele nem hoje apareceu no banco, relacionado no banco de reserva. Por que tanta essa inconstância de ter jogadores que atuam bem, aí de uma hora para outra não aparece, e
causa, sei lá, desânimo por parte de uns. Por exemplo, o Ronald, você disse que o Ronald vinha jogando, mas insistindo. Ronald, segundo homem de meio de campo, não poderia entrar no lugar do Dudu, como o colega mesmo falou, vem num período de Série C com uma rotatividade bem maior do que o de Campeonato Brasileiro, uma intensidade maior do Campeonato Brasileiro. Queria que você pudesse falar essas duas situações, mais uma vez, de Ronald, Dudu e Paulo Roberto, porque ele não apareceu novamente. Bom, em relação ao Ronald, eu acho que o Dudu, se não tivesse sido expulso, nada disso teria acontecido aqui. Né? Acho que todos aqui concordariam que o Dudu teria que jogar, né? Até pela necessidade daquele momento que a gente vinha, e não só os torcedores, mas todos da imprensa aqui imaginaria que o Dudu daria uma consistência melhor no setor do meio campo. Essa é a realidade. Né? Então, a gente não vai... A questão do Ronald, opção, Dudu chegou, assim também como o PP nem foi relacionado no último jogo e jogou de titular, e para mim foi um dos destaques do jogo de hoje. Né? O PP controlou muito ali o meio de campo, teve boa participação, é um jogador, na realidade eu estou conhecendo o elenco. Né? É o terceiro jogo meu, eu venho de um jogo que tivemos muita dificuldade, eu assumo o jogo, a equipe que vinha de uma dificuldade muito grande, que foi contra o Flamengo, né? A gente tenta encontrar ali naquele momento uma equipe e mantivemos a mesma equipe no jogo seguinte contra o Fortaleza, né? Acreditamos que a gente teria um bom comportamento, não aconteceu, a gente vai buscando a melhor peça para encaixar ali. E voltando a falar, acho que o Dudu era unânime, todos queriam o Dudu jogando. Infelizmente, aconteceu isso, né? Coisa para a gente conversar com o atleta, é um jogador de muito potencial, é um jogador de muita qualidade, mas que precisa melhorar nesse aspecto aí, infelizmente, em relação ao cartão, aos cartões vermelhos. Em relação ao Paulo, jogador que entrou naquele momento para suprir uma necessidade que nós tínhamos até então, não tínhamos lá, estávamos improvisando laterais, né? Colocamos o Paulo, que foi bem realmente no jogo, muito bem, né? Tendo a volta do Raul e do Claudinho, que entrou muito bem no jogo hoje, o Claudinho. A questão maior dele, eu acho que precisa melhorar a minutagem, que é normal, o jogador ficou muito tempo parado e voltando agora, mas o Paulo realmente é um jogador interessante, a gente está vendo, na realidade, como tem o retorno dos atletas que já estavam jogando, certo? E foi num momento que ele supriu a necessidade que nós tínhamos de ter um lateral ali e nós não improvisamos, né? Eu acho que foi uma oportunidade que o atleta teve, que poderá ter mais à frente, né? Isso o que vai determinar são os treinamentos. De agora por diante, a gente conhecendo cada um dos atletas mais a fundo ainda, certo? E podendo oportunizar o Paulo ou qualquer um outro dentro do grupo. Entrevista encerrada com o técnico Rodrigo Chagas do Vitória.